Aquele é o sistema que a gente, depois que faz aquele cadastro que eu falei para vocês, como auxiliar da justiça, a gente tem acesso para a movimentação processual. E quando a gente faz a carga no processo, é aquilo que eu fiz. Se eu for no download, vai ter lá meras meras 1.161 páginas para leitura. Tá bom isso? Pouco, muito? O que vocês acham? Ah, claro, nem todo processo vem com tamanho, volume, mas a grande maioria, quando chega no perito já está com 600, 700 páginas. Bastante coisa para fazer leitura. Ainda bem que hoje em dia a nossa carga nos autos é daquele jeito. Se fosse de outra maneira, se fosse no processual, a gente ia sair com aqueles volumão enorme lá dá para se divertir bastante. Tem umas coisas, pior que tem umas coisas bem engraçadas. O jeito que, às vezes, os advogados querem argumentar as coisas, quer, como dizem, né, defender o indefensável. Às vezes a gente dá umas risadas boas, mas é bastante trabalho. Ah, justifica daí pedir valores altos? Por isso que perito acaba tendo o seu trabalho bem valorizado, né? Mas trago uma notícia um pouco mais triste para vocês. Para quem quiser atuar na área civil aqui no Paraná, terá que prestar obrigatoriamente a prova de suficiência técnica. Não é que prova que é essa? O exame de suficiência, professor? Não, tem mais uma. Vocês conhecem essa prova? Já ouviram falar? Ou dessas, que é mais de uma. O EQT? Isso mesmo. Qual que você estava pensando, Gilberto? Para auditoria também? Também? É, porque quem quiser atuar com auditoria e acesso a empresas da CVM precisa ter o cadastro. E agora o Tribunal do Estado do Paraná vai começar a cobrar esse cadastro também. Então, cada vez mais vai apertando o, o cerco com os profissionais, né? Vai ficando um pouco mais exigente. Ah, onde que faz essa prova? Essa prova é difícil? Vou mostrar de perito para vocês. Ela é complexa, não é complexa? Muita gente acha, acaba fazendo e achando fácil. Muita gente acha relativamente tranquilo. Não, não quero usar provado, eu quero a prova. Opções de exame. Ah, mais um.
Ó, 2020 não divulgaram nenhuma das provas, gente. Eu estou muito indignado com isso. Nem do exame de suficiência, o 2020.2, e nem o de, de qualificação técnica. Mas se vocês olharem, as questões não são tão difíceis, algumas são mais voltadas para o direito e algumas mais voltadas o nosso meio, né? Ó, por exemplo, essa daqui poderia muito bem ser uma prova, uma questão de prova para vocês. O que vocês acham? A conduta do perito contábil em relação aos colegas deve ser pautada nos princípios a conseguir consideração, respeito, apreço, solidariedade e harmonia da classe. O espírito de solidariedade, mesmo na condição do perito contábil assistente, não induz nem justifica a participação ou a conivência com o erro ou com atos infringentes às normas técnicas, éticas e legais que regem o exercício da profissão. Com base nisso, dispõe o item 18 da NBCPG 01, aí traz lá o código de ética, julgue como verdadeiro ou falso os seguintes itens. Uma questão que pode cair no exame de suficiência, tranquilamente. Aí começa a perguntar: é correto? O profissional deve se abster de fazer referências salutares ou, de qualquer modo, abonadoras em seu parecer pericial. A gente deve fazer isso ou não? Aqui ele foi bem sacana, ele fez o inverso. Se fosse desabonadora, a gente não pode fazer a nenhum dos peritos. Mas abonadoras até a gente tem uma certa liberdade. O profissional deve abster da aceitação de assistente, de indicação de assistente técnico em substituição ao colega que tenha desistido, para preservar a dignidade e os interesses da profissão da classe, desde que permaneçam as mesmas condições que ditaram o referido procedimento. Isso é certo? É verdadeiro. Então, as questões, muitas vezes, é mais sobre a própria contabilidade do que o próprio perito. Então, a questão do programa de educação continuada, né? Quando vocês começarem a assinar por grandes empresas ou virarem auditores e contadores, vocês têm que comprovar. A única característica que eu acho peculiar entre essa prova e o exame de suficiência é que todas as questões são muito longas. Todas elas. Vocês olharem, basicamente uma questão por página. De questão fácil, igual a questão aqui de ajuste ao valor presente. Questão relativamente simples, mas bem longa. O que no exame de suficiência eu pegaria esse pedaço, no de perito ele cobra uma página inteira. Ó, questão longa, questão longa. Por que ele faz isso? Vocês já pararam para pensar? Por que será que o examinador vai ter essa tendência nessa prova? Isso vale para qualquer prova de concurso, tá? Quando um examinador quer buscar uma determinada característica, ele foca numa forma de montar sua questão. Questões longas visam medir só conhecimento? É tudo longo.
que vocês acham? Interpretação, muito boa, Caroline. O que mais? Atenção concentrada, porque é muito fácil a pessoa começar a ler e se perder no pensamento nessas questões muito longas. E por que ele cobra isso do perito? Por que é uma característica importante de ser avaliada para a perícia? Vocês viram o tamanho daquele processo? 1.100 páginas. Precisa ter atenção. Então, a leitura do processo, como o Gilberto falou ali, é uma necessidade constante de atenção do perito. Ainda mais com o prazo que ele tem, né? 5 dias. No caso ali, só é 10, porque envolve um ente público, aí o prazo é dobrado. Mas voltando à nossa continuação da aula passada, falando de provas. Então, falamos das provas de escritura pública, ausência de documentos originais e a possibilidade de uso de certidão, e a gente chegou em documentos e declarações. Então, possibilidade de se assumir como uma prova, documentos e declarações. O que a legislação prevê? O artigo 219 do Código Civil, no anterior, quando era o Código Comercial de 1916, era o artigo 131. A gente não teve alteração na situação de prova escrita decorrente entre acordo das partes. Ou seja, de que declarações constantes dos documentos assinados presumem-se verdadeiras em relação aos signatários. O que isso quer dizer? Tá lá, vocês pegaram aquelas 1.000 páginas e tem um contrato que uma das partes anexou. Contrato assinado, bonitinho, com firma reconhecida em cartório, ou hoje em dia até com assinatura eletrônica, né? A gente tem que começar a se acostumar com essa possibilidade também. Esse documento pode ser usado como prova para algo que a gente venha responder para o juízo? E agora? O Código Civil indica que essa documentação assinada, ela tem uma presunção de veracidade. Então, ele tem um potencial maior de utilização como prova. Ele é um bom indicativo para ser usado como prova. Mas o presumir, embora admissível em texto de lei, para o perito não passa de uma conjectura a ser verificada. Deixa eu abrir aqui, fica mais fácil, né? Uma conjectura que a gente vai precisar verificar. Então, a gente pega o documento, a gente precisa fazer perícia grafotécnica para ver se a pessoa realmente assinou ou não. Não, não é isso. A gente vai verificar como que esse documento foi elaborado. Então, especialmente em face de casos relevantes,
como peças que podem ser elaboradas com intuitos viciosos. Como assim, professor? Como assim? E agora? Peças, contratos firmados entre partes que possam ter intuito vicioso. Andou surgindo na mídia essa discussão. Só que político gosta, político e advogado, né? Gostam de falar que determinados contratos têm cláusulas leoninas. Ouviram esses termos nesses últimos tempos? Ou ninguém ouviu? Cláusulas leoninas. Tem gente que também. Não? Gente, vocês não estão acompanhando a CPI? Tem momentos muito divertidos, hein? Realmente tem horas que dá para dar muita risada. Mas essa história aí da cláusula leonina é por causa da. Surgiu na mídia, né? Por causa do contrato da Pfizer, que o governo tentou alegar que não comprou o Pazuello na sua justificativa de não compra das vacinas da Pfizer, né? Nos primeiros contratos era porque existiam essas tais cláusulas leoninas. Essas também elas são mais conhecidas daí no direito do consumidor como contratos de adesão. Ou você aceita ou você não tem o serviço. Então, tentaram justificar isso, surgiu essas figuras, e a gente, como perito, para verificar se um contrato é possível de ser aceito como prova ou não, ou até indicar a possível existência desse contrato vicioso, é fazendo a leitura dos contratos e vendo se eles permitem a livre negociação, né? Então, são diversas cautelas que a gente tem que tomar. Observadas peculiaridades de cada caso, exigindo esforços específicos e complementares para o convencimento da validade documental. Professor, mas contrato de adesão não tem validade? Tem. Tem. Desde que não exista nada abusivo lá dentro. Ah, professor, mas onde que eu vou encontrar esse tipo de documento? Se eu resolver atuar como perito? Qual a área que costuma ter esse tipo de atenção necessária? Se vocês forem trabalhar principalmente com a área de contrato bancário. Por quê? Muitas vezes o contrato é só colocado para a pessoa assinar. Às vezes a pessoa está fazendo financiamento de um carro, feliz da vida. O que o povo faz? O que o brasileiro faz? Ele lê o que assina? É hábito do brasileiro ler o contrato para assinar? Então ali pode ter pegadinha. Felizmente o brasileiro é o que o Gilberto está dando risada ali, mas não, meu. O brasileiro não lê. Ele está feliz porque vai sair com o carro novo. Isso depois pode se tornar um transtorno, porque ele percebe que está pagando a mais no financiamento do que ele deveria. Mas estando esse documento revestido de cláusulas não abusivas, ele é um documento muito hábil para ser aceito dentro da perícia. Então, para efeito de aceitação como prova, a metodologia contábil é diferente daquele da lei. A gente busca, então, admitir o óbvio como princípio.
ainda que a lei ampare a aceitação como base. Busca evitar o óbvio. A gente sempre tem que ficar com um pé atrás. Muitas vezes a gente vê os contratos, eles são revestidos de formalidade, legalidade, mas quando a gente pega para fazer a leitura, a gente encontra esses erros, mesmo ele tendo um amparo legal. Então a gente tem que sempre fazer uma leitura com uma atenção maior. Então a gente não aceita ele pelo simples fato de ser um documento formal. Então, se o espelhado em documento se referir a algo que atinge o patrimônio, quer como agente, quer como ensejo de ação, é preciso cautela em sua aceitação, face dos efeitos que eles podem decorrer. Documento assinado entre as partes, que envolva patrimônio. Que documento será que a gente pode estar pensando também? Estou batendo nesses contratos bancários, mas tem outros contratos, né, que a gente costuma assinar e a contabilidade vivencia muito esse tipo de contrato. Contrato patrimonial. Que contrato que é? Ah, não acredito que ninguém vai me responder essa. Qual contrato que rege a vida de uma empresa ou de uma sociedade anônima? Contrato social. E ele também é muito bom para ser problemático. Por quê? Ah, ele pode estar totalmente revestido da legalidade, mas pode ter informação indevida ali no meio. Como assim, professor? Vocês lembram que eu falei? Isso foi lá no meio das fraudes, sobre a possibilidade de fraude contratual com o patrimônio líquido? O pessoal vai, fala no contrato social que está iniciando a atividade com R$ 110.000. Já vou pegar o valor da Eireli. E não coloca 110 mil na empresa. Ah, o documento está perfeito? Tá. E como é que eu vou conseguir descobrir se esse contrato está com problema, não está com problema? Fazendo cruzamento, movimentação bancária, então pegando os extratos bancários com a escrituração contábil, verificar se aquele 110 mil realmente foi aportado ou não, a existência de sócios fictícios, tal do laranja, né? A gente pode ter também inúmeros tipos de fraude em contratos patrimoniais, contratos revestidos da legalidade e que não se apresentam como verdadeiro. Então a gente pega um endereço lá no contrato social, vai ver lá não funciona a empresa. A gente pode encontrar bastante. Então, casos na área contábil, né, mais comuns da gente encontrar problemas são nessa figura do contrato social, ou o estatuto, nem tanto, que sociedade anônima ela é um pouco mais complexa e fraudador não gosta muito dessa complexidade. Então, eles acabam não gostando muito. Então, documentos podem ser produzidos,
ao sabor de fraudes, e leis podem ser feitas para servir ao casuísmo. Então, às vezes, a própria legislação dá a brecha para gerar essa possível fraude, erro. Vai depender aí da intenção, né? Geralmente, em contrato, quando tem problema, já está partindo para a área da fraude. Então, textos legais fabricam-se ao sabor de decisão de parlamentos, que nem sempre são as pessoas mais habilitadas para a produção de leis e também nem sempre possuem as noções necessárias de responsabilidade social e essencial das coisas, principalmente falando de matéria contábil, né? Então, todavia, é positivo e não tende a aceitar a presunção como princípio, mesmo diante de aparente legalidade. Como a gente tem essa fragilidade nas leis, né? O que vocês acham? A gente tem gente bem habilitada para montar a lei para a gente hoje em dia? Diferente de lado, esquerda e direita. Lembrando, quem faz lei no Brasil? Ninguém arrisca. São duas casas legislativas que a gente tem federal, né? A Câmara e o Senado. Então, deputado e senador. A gente vê muita gente habilitada lá para fazer montagem de lei. Não, né? Tem muita gente que não está preparada lá para apresentar projeto de lei que tenha uma solidez. Piorou em matéria contábil. Então, não só contábil, né? Contábil, societário, a gente então acaba trabalhando com uma desconfiança maior sobre a figura de contratos e documentos. Então, só a realidade deve satisfazer o perito contador e ele deve se fundamentar-se em exame guiado pela racionalidade, estribado então na doutrina científica e procedimentos técnicos. Então, diante das situações relevantes decisivas, é preciso aprofundar exames sobre a qualidade documental, mesmo aquelas que têm firma reconhecida em cartório, tudo bonitinho, assinatura de testemunha, porque ali, dentro do corpo textual, a gente pode encontrar fragilidades ou mesmo erros ou fraudes revestidas por um processo aparentemente legal. Então, o próprio artigo 219 evoca em seu parágrafo único a probabilidade de se questionar essa probabilidade. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados da veracidade do ônus de se prová-la. Então, mesmo o artigo 219, falando que sim, o documento é revestido de presunção de veracidade, caso exista dúvida, nada impede que seja provado que aquele documento é verdadeiro ou não. Então, ele entra em discussão jurídica e cabe às partes provar a veracidade do documento ou não.
E a ausência documental precisa de substância evidente para que possa ser preenchida. Ou seja, no caso, a essência verificável precisa revestir-se de uma forma idônea, competente para ser tomada como evidência. Ixi, agora? Evidência documental ausente. Ausência do documento. O que a gente precisa fazer para conseguir compreender um determinado ato e falar, não, olha, esse fato foi verídico, esse fato não existiu? A gente tem outras ferramentas? Vai depender muito de cada processo, mas a gente pode buscar outras formas. Como? Testemunha serve? Lembrando, existe o questionamento sobre as testemunhas, mas serve. Registros em livros contábeis fiscais servem? Servem. Ajudam a provar a existência de um fato não documentado. Então, de repente, eu fiz uma negociação com alguém e não tenho o contrato formalizado, mas eu escriturei a movimentação contábil, seja fiscal, seja contabilmente. Ali a gente já começa a buscar outras formas que são revestidas de verdade, então são idôneas e que podem ajudar a gente a justificar algo que seja evidenciado ou não. Ah, é fácil isso? Não, nem sempre é fácil. Às vezes a gente passa muito tempo olhando documentos para conseguir enxergar um determinado movimento que não foi formalizado em possíveis contratos, né? Mas tem como. E também é preciso sempre ter em conta que a declaração de vontade, as partes que podem resultar em fatores agentes na transformação do patrimônio por meio de decisões necessitam não só estar justificadas, mas também assinada pelas pessoas que realmente possuem poder para dar substância à matéria que o objeto é documento. Voltamos aqui à figura patrimonial. Transformação patrimonial. Contrato social, a gente dá poderes para as pessoas? Então vamos supor que a gente abriu um escritório em 5 pessoas. A gente precisa delimitar quem pode fazer o quê? Precisa. Isso está como exigência no Código Civil para fins de contrato social. Tem muita gente que faz o erro de colocar que todos os sócios têm poder de representar a entidade. Aí se assumiu o risco. Se alguém fizer qualquer operação, por exemplo, em um banco, a pessoa foi lá, pegou um empréstimo no banco e deu o calote. Aí a empresa, infelizmente, vai ter que arcar porque deu poder para a pessoa. Mas se eu falo, não, da nossa empresa só a Kathleen pode fazer movimentações financeiras, ou a Kathleen é assinada com a assinatura de mais um sócio,
Então, se eu for lá no banco e fizer esse empréstimo, o que vai estar acontecendo? A movimentação patrimonial vai estar legal, vai estar revestida de veracidade ou não? Eu não tinha poder para isso. Não podia ter feito movimentação. O banco não podia ter feito um empréstimo. Então ali começa também a existir indícios de algo errado que podem ser utilizados como evidências por possíveis processos. Pode ser processo da empresa contra o banco, ou de vocês quatro, meus sócios, contra o Cesiro, por fazer essa movimentação fora das deliberações legais entre os sócios. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa formalidade na documentação. Outra figura, e essa eu acho um pouquinho delicada, instrumentos particulares e provas perante a terceiros. Por que, professor? O senhor acha que instrumento particular é um pouquinho perigoso? Ele é muito usado no Brasil para movimentação imobiliária. Primeiro, o que é um instrumento particular? A gente tem dois tipos de instrumentos, os públicos e os particulares. Público, registrado lá no cartório, bonitinho, títulos e documentos. Particular, instrumento feito somente às partes. Tem gente que compra casa, apartamento, fazendo um contrato assim? O que vocês acham? Tem gente. Ou se vocês já ouviram o famoso contrato de gaveta. Aqui para Tamandaré acontece bastante isso, professor. Olha lá, já apareceu alguém que conhece a figura do contrato de gaveta. O que é o contrato de gaveta? Esse é um instrumento particular. A pessoa aí eu vou vender para o Rafael, agora ele comentou que Tamandaré acontece. Só que a gente não quer passar pelo cartório. Até porque registrar um contrato de compra e venda de imóvel é caro. Está saindo a faixa dos R$ 1.200, R$ 1.300. Então, o pessoal faz o contrato de gaveta. E, às vezes, pode ser um problema. Exemplo de um problema que pode ser gerado com um instrumento particular. Casa de habitação popular. Pode ser vendida? O que vocês acham? Pode, não pode? Não, não pode. Aqui é quem está certo. E o pessoal vende? O pessoal tira lá na Coab, bonitinho, depois vai e vende. Como é que eles conseguem vender? Só por instrumento particular. Olha como a gente já tem uma irregularidade que dá para ser observada, tentando ser revestida por um instrumento particular. Então, por isso que eu falo, ele é um documento que a gente precisa ficar um pouquinho apreensivo quando pega. Então, se um documento é relevante para que se avalie uma situação, se precisa ter validade perante terceiros, não basta que esteja assinado pelas partes, nem que esteja assinado por testemunhas. Tal comprovante não deixa de ser uma prova contábil,
mas ele tem o seu efeito limitado. Alguns papéis, para que tenham capacidade plena de prova, precisam adquirir fé pública para que possam valer. Então, precisam, para ter fé universal, de registro público. Então, como determina o artigo 221. Então, eu fiz essa compra desse imóvel da Coab. Fiz um instrumento de gaveta, contrato de gaveta. Isso pode até me gerar problema como comprador no futuro? Pode. Eu vou ter todo o ônus de provar que eu realmente fiz aquela compra. E o pior, eu vou estar gerando uma prova que eu fiz uma compra que não poderia ser feita. Por isso, negociações patrimoniais acabam sendo necessárias de registro público. Ah, mas isso vale para outros negócios? Para empresas, isso é válido? Vou abrir empresa, preciso ter registro público? Aonde que ficam os registros públicos das empresas? Não pode ter dois lugares. Vai depender da formatação societária, mas junta comercial ou título de cartórios e documentos. Se for uma sociedade civil, a tal da SS, né, vai para o título e documentos. Se for uma sociedade empresarial, vai para a junta comercial. Sem essas divulgações ou registro para a sociedade, de nada vale para formalização de uma empresa. Na verdade, ele nem começa a dar andamento, né? Porque os demais órgãos não consideram como efetivado. Então, contrato social, estatuto social, esses dificilmente a gente vai ter instrumentos particulares, mas outras áreas financeiras, habitação, até a trabalhista acontece isso, já são mais questionáveis. Agora, telegrama, cópias, fotografias de documento, são válidos? E agora? E aqui até faltou, né? Devia ter colocado o e-mail, que hoje em dia telegrama é uma coisa mais um pouquinho mais difícil de encontrar, né? Mas ele serve como prova? Vamos fazer até uma pergunta curiosa. Alguém aí já teve o nome negativado? Precisa ter vergonha, eu já tive. Quem. Ó, Kathleen já falou que sim. Caroline, não. É que vocês são também mais novinhos, ainda não tiveram essa experiência. Quando vocês, igual a Kathleen falou, quando vocês tiveram o nome negativado, vocês receberam uma cartinha avisando que o nome de vocês entrará para o Serasa ou para as entidades de proteção ao crédito? Por que se faz isso? Qual a finalidade? Justamente constituir prova de que vocês estão sendo avisados sobre a dívida. Que vocês não foram simplesmente
incluídos no cadastro sem o devido aviso. Então, aqui já começa a trazer a figura do indício de prova. E é bom a gente mandar esses telegramas antes? Sim, a justiça sempre parte do pressuposto que as disputas deveriam ter tentativas de soluções amigáveis. Então, as cópias possuem valor relativo de prova e podem ser contestadas. Cópia. Mas, se é assinada pelos emitentes ou conferidas por tabeliões e aceita pelas partes em litígio, são válidas. Assim estabelecem os artigos 222 a 225 do Código Civil. Então, uma cópia pode ser aceita? Pode. Principalmente se ela for autenticada. Autenticada, ela é uma prova completamente válida. Assinada pelo emitente, também é aceito. Então, alguém que faça, não fé pública, que fé pública é só o tabelião aqui, nesse caso que tem aceite, mas registrada pela pessoa que recebeu esse determinado documento, ela acaba também sendo aceita. Sem a possível autenticação ou assinatura, ela fica fragilizada. Então, o e-mail constitui documento probante hábil. Nossa, professor, então eu posso imprimir o e-mail e levá-la no processo? Mais ou menos. Desde que provada sua autenticidade, pois demonstra manifestações expressas de vontade entre as partes que o discutem ou o elemento cabal da existência de um contrato, de uma fraude, de licitação. Então, o e-mail é, sem dúvida, um instrumento de prova, desde que a gente demonstre sua autenticidade. Aqui que vem o risco. Eu quero dar total veracidade a um documento. Como eu consigo isso, gente? Quem pode dar autenticidade a um e-mail? Esse pessoal aqui. Como assim, professor? Então, posso pedir para um tabelião, posso ir no cartório e pedir para ele validar um documento? Sim, ele faz uma ata notarial autenticando a veracidade do documento. Se e-mail serve, professor, mensagem de WhatsApp pode ser utilizado? O que vocês acham? Pode? Esse é um tema um pouquinho mais recente, né? Na nossa vida. E-mail a gente já trabalha há bastante tempo. A justiça pode aceitar troca de mensagem no WhatsApp? Pode, desde que seja verificada por um tabelião. Faz uma ata notarial com a conversa no WhatsApp, o tabelião ele pode verificar o que está no seu WhatsApp e transcrever para a ata, e isso se torna um documento com fé pública. Então, de repente, eu fiz a negociação por WhatsApp. Posso provar e com documento aí aceito de maneira indiscutível em termos de veracidade. Se torna uma prova concreta. Mesma coisa em e-mail, tá, gente? Então, reproduções mecânicas, eletrônicas, filmes, gravações, fotos, também são meios de comprovação
se elas não recaírem em contestação e se pertinentes ao que se requer como prova. Posso, então, autenticar, colocar reproduções mecânicas, o tal do Xerox? Posso. Ele vai ter validade, mas fragilizada. Mensagens eletrônicas? Reproduções eletrônicas? Posso. Filme? Agora está se tornando moda, né? Vocês não concordam que filme está se tornando moda no meio jurídico? Gravação também? São dois itens que vem se tornando muito fértil no nosso meio, não, né? No meio judicial. Por quê? Hoje não é fácil qualquer um gravar qualquer coisa? Ou filmar qualquer coisa? Na verdade, hoje em dia, se a gente der bobeira, a gente está sendo filmado 99% do tempo, né? E isso pode ser utilizado como prova. Ah, professor, mas e a figura da contestação? O pessoal não pode contestar? Pode. Mas aí ele, no momento da contestação, vai ter que criar o argumento para invalidar essa prova. Coisa que filme e gravação se torna um pouquinho mais difícil, né? O e-mail. O e-mail ele é um pouquinho mais fácil desde que ele não tenha sido autenticado por tabelião. Ah, foi autenticado por tabelião. Não vai conseguir contestar. Então, a mensagem que eu troquei pelo WhatsApp, se foi transcrita por tabelião, não vai conseguir contestar. Então, são meios muito bons para a constituição de prova. Então, vocês fizeram uma negociação por e-mail e a pessoa não pagou. Ou fizeram uma negociação com o sócio por e-mail e o sócio não respeitou a negociação. Está ali uma boa maneira de provar a realização do fato. Então, temos aqui modelos bem sólidos com os devidos cuidados. Ah, professor, mas e se o pessoal não quiser mostrar e-mail? Aí já vai mais para a área judicial, né? Judicial não, policial. O pessoal não quer mostrar o e-mail, não quer mostrar as mensagens eletrônicas. O perito pode fazer alguma coisa? Pode pedir quebra, né? Quebra de sigilo telefônico e de sigilo telemático. Telemático envolve qualquer outro meio eletrônico de comunicação, pode ser quebrado. Então, se contradições, todavia, ocorrerem, é preciso que os instrumentos sejam examinados com maior cuidado. Então, o perito deve antecipar-se em possíveis contestações, procurando conhecer a legitimidade e a qualidade de tais elementos. Então, fotos, filmes, gravações podem estar sujeitos à montagem que adulterem a verdade. Então, aí debilitando ou mesmo anulando a realidade. Cabe a gente verificar se o filme é montado, adulterado? Não, para isso a gente pode se utilizar de outro perito, né? Lembrando que todas as áreas existem profissionais peritos. E a gente pode incorporar o serviço do terceiro ao nosso trabalho, fazendo um trabalho em conjunto.
Ah, professor, mas o juiz não pediu que chamasse o perito para verificar essa adulteração. Fica sob a responsabilidade nossa, do perito contábil. Então, o contador deve usar de cautela quando lidar de tais elementos e, na impossibilidade de eliminar as dúvidas, deve ressalvar que tomou as provas como se fossem verdadeiras, já que de nenhuma oposição tomou conhecimento ou lhe foi feita qualquer advertência específica. Esse cuidado que a gente toma, firmando a presunção da veracidade, é justamente pela falta de especialidade nesse outro tipo de verificação. Então, a gente não conseguiu comprovar. A gente alega que tomou como verdade por não conseguir a comprovação do fato. Aí vai ficar a critério do juiz aceitar a nossa resposta como verdadeira ou não. Ou até pedir, por exemplo, aí uma segunda perícia vendo se o filme é verdadeiro, não foi adulterado. Se a gente não assumir essa responsabilidade para a gente. Ah, mas por que eu assumiria, professor? Se você prestou atenção, viu que tem o filme nos autos e ficou desconfiado, você já pode colocar no seu honorário o pagamento do outro perito. Aí você já mata o problema. Se não está no teu honorário, aí você faz somente a ressalva que você tomou por verdadeiro, mas que existem essas possíveis dúvidas. Então, quando ocorrerem exames que envolvam tais instrumentos como prova, é sempre critério de prudência a ressalva. Coloque. Eu assumi como verdadeiro. Por quê? Se caso venha a ter adulteração, você, como não especialista nesse tipo de documento, não responde sobre o erro. Porque quem deveria ter indicado a perícia seria o juiz. Então, eu tenho dúvida sobre uma assinatura, se é verdadeira ou falsa. Não cabe a gente fazer essa avaliação. Tem que ser o perito específico, né? Um grafotécnico. Mesma coisa para o vídeo, para o áudio. Então, a gente, por prudência, coloca sempre na nossa resposta que a gente utilizou o material assumindo a verdade da sua apresentação. Um perito contador não é um especialista em afirmar sobre a autenticidade técnica das reproduções referidas. Na verdade, a gente, pelo menos a grande maioria da dos nossos colegas de profissão não são bons nessa área, né? Quem aí manja de mexer com filme, com gravação de filme, com edição principalmente de filme, né? Gravar todo mundo, gravar mais simples. Não é uma coisa tão simples, né? O professor até pode falar com um pouquinho mais de propriedade sobre a dificuldade depois que a gente entrou na pandemia, porque todo professor ralou para aprender a fazer vídeo.
E eu nunca tinha mexido em programa de edição de vídeo, em uma semana eu estava mexendo. Então, dá para ver que é um processo bem complexo de ser feito. Não é nossa praia. Então, não cabe a gente fazer essa verificação. Então, pode, no máximo, se lhe for requerido, terceirizar a tarefa e solicitar a um outro expert, a um outro período, um laudo para que sejam considerados em seu trabalho. Então, pelo que eu falei, a gente contrata um terceiro e utiliza a opinião do terceiro para evidenciar a veracidade. Aí a única, não vou falar dificuldade, mas a única exigência formal perante a normativa contábil é que esse outro perito vai estar sobre a nossa responsabilidade também. Então, nesse caso, afirmará, fundamentado no laudo do especialista fulano de tal, titulado nisso ou naquilo, admitindo como verdadeiras as provas tais sobre as quais o consegui chegar e essa ou aquela conclusão. A gente faz um texto indicando, olha, eu cheguei a essa conclusão com base no perito fulano de tal, especialista em tal assunto, que fez a verificação da autenticidade de tal material, de tal documento. E daí a gente sempre, na boa fé, coloca um currículo resumido desse especialista, né? Falando por que ele é o expert nessa área. Então, para que possa ressaltar a qualidade desse terceiro, solucionando e a da decorrente opinião obtida. Então, a gente pode se utilizar de um segundo profissional. E a ausência de documentos efetivos e formais coloca sempre em risco qualquer opinião. Embora o Código Civil permita esses elementos aludidos, não aceita cópias de título de crédito em substitutos dos originais. Aqui a gente tem um caso bem peculiar. Título de crédito, não existe possibilidade de apresentação de cópia. Ah, eu tenho uma nota promissória contra o Rafael. A Kathleen tem uma nota promissória que eu estou devendo para ela. Se ela quiser cobrar na justiça, quem que é o documento que tem que ser apresentado? O original. E a escrita contábil? Ela é um documento que serve como prova, mas qual a força que a escrita contábil pode ter ou deixar de ter? Isso a gente já até falou um pouquinho nas aulas passadas sobre a contabilidade estar revestida das suas formalidades, né? Então, o artigo 226 do Código Civil é bastante expressivo e claro sobre a verdade da prova escrita contábil, mas requer, entretanto, subsídios que possam covalidar tal condição. Então, reforça a possibilidade de ser a escrituração ilidida ou contestada. Não atribui valor absoluto e incontestável ao registro contábil por si só, pelo que se depende do texto escrito no artigo. Então vamos lá para o artigo. Artigo 226. Os livros e fichas dos empresários e sociedades provam contra as pessoas a que pertencem e, em seu favor, quando escriturados sem vícios extrínsecos ou intrínsecos, forem confirmados por outros subsídios. Vocês lembram
vício extrínseco e extrínseco da contabilidade? O que é o intrínseco? Em geral, aqueles erros, aqueles problemas na escrituração contábil propriamente dita. E o extrínseco? Na legalidade que os livros devem estar revestidos. Tem que estar registrado bonitinho na junta comercial, ou ter sido escriturado e validado na escrituração contábil digital. Então, se você deixar qualquer situação dessa de fora, cometi erros durante o processo de escrituração, claro que a contabilidade vai perder sua força como prova. Deixei de registrar o livro diário, livro razão, na junta comercial, também deixou de ser válido, deixou de ter sua força como instrumento de prova. Então, não existe total inovação nesse particular em relação ao que antes havia, mas abre-se precedente sobre a questão ao se deixar omissa a identificação ostensiva dos que podem ser os outros subsídios. Consideradas a seriedade e a importância de uma escritura contábil e a grande responsabilidade que ela envolve, né? Então, esse trechinho aqui dá um pouquinho de perigo, mas juiz não. Para o juiz, principal fator observado é esse cara aqui. O documento está registrado na junta, não está? Então, cabe ao perito verificar isso, e o perito vai também frisar muito na regularidade da escrituração, se foi feita de maneira certa, se os registros que ele precisa observar foram feitos seguindo as normativas contábeis, para daí colocar em seu laudo. Então, apesar dessa possibilidade de confirmado por outros subsídios, o livro contábil em si, o que mais importa é esse tipo de verificação. Então, o artigo ainda nos parece aquém da realidade, quando deixa à margem o que hoje é quase universalmente praticado, ou seja, a escrita por processo eletrônico. Eita. Hoje os processos de escrituração contábil são eletrônicos? O que vocês me dizem sobre isso? São, né? Hoje em dia, se vocês acharem algum lugar que não use um software de contabilidade ou um software que tenha módulo contábil para fazer contabilidade, vocês estão achando uma raridade. E por que parece ser um problema hoje essa prática? O que vem acontecendo com essas possíveis práticas? Problemas de caráter extrínseco. Tem muita gente que não vem mais registrando livro contábil. Tá certo? Não, tá errado. Tem que, todo santo ano, gerar os livros, se você não for obrigado pela escrituração digital, né? Gerar os livros e apresentar na junta comercial, assim como sempre foi desde
do primeiro Código Comercial lá de 1916. Primeiro não, né? Do Código Comercial que fazia essa mensuração. Então, a gente tem um pouquinho de dificuldade nessa legalidade desses livros. Então, a lei, de fato, está aqui na realidade nesse particular. Com sensível prejuízo para uma situação real que ocorre em grande número de registros, se faz sem assinatura e sem documentos. Aqui a gente tem também figuras de comprovação de movimentação. Então, hoje a gente utiliza muito meio eletrônico para fazer movimentações. Sim, não, talvez. Se vocês pegarem uma nota fiscal, qual que é o documento válido legalmente para uma nota fiscal? É o tal do arquivo XML, né? É um documento fácil de ser usado? Vamos olhar para ver se é simples da gente conseguir verificar um uma determinada nota, se ela é verídica ou não. Então, peguei aqui um cliente pequenininho. Suas notas fiscais. Olha que bonito. Vai abrir. Olha o que vai abrir. Tá fácil de identificar o que está acontecendo? O que vocês acham? Tá facinho, né? Aqui, né? E esse é o documento oficial da nota fiscal. Olha que problema. Como vou usar uma nota fiscal, então, se é um documento eletrônico? Isso mesmo, Kathleen, é o XML, que é a nota oficial, né? Muita gente confunde com a DANF. A DANF não, a DANF é só um auxiliar. O que eu vou ter que me revestir de cuidado? Ah, vou ter que entrar lá no portal da Receita Federal e extrair os dados do que consta na nota fiscal. Então, a gente está cada vez mais se deparando com a falta de documento físico. E o perito vai ter que se habituar com esse tipo de prova. Só que, claro, tudo que vem acontecendo na prática leva um tempo para se habituar no mundo jurídico, para ser aceito no mundo jurídico. Isso gera um pouquinho de transtorno para a gente na hora de fundamentar para um juiz. Então, hoje a gente tem essa dificuldade de muita movimentação, está em meio só eletrônico. Além da gente já ter uma contabilidade hoje que pode ser feita só no eletrônico, quando a empresa é obrigada a fazer escrituração contábil digital, a gente também tem muito documento que só está no meio eletrônico. Então, no que tange ao Instituto da Prova, o novo Código Civil ficou ainda insuficiente em matéria contábil, como é na redação do artigo 226, que abre um espaço incomensurável em tudo que deveria ser realidade quantificável. Por que surgiu ainda esse problema?
Código Civil. O novo Código Civil, que já não é novo. Cuidado, a gente tem o Código de Processo Civil, que é de 2015, e o novo Código Civil, que não é tão novo, que é de 2002. 2002, nem se imaginava em escrituração digital. Nota fiscal eletrônica era um projeto. Livro era sempre registro impresso, diferente do tipo de empresa. Então, se o Código Civil foi promulgado, foi divulgado em 2002, a redação é anterior. Não se pensava nesse tipo de probabilidade, né, desse tipo de material. Deixou um buraco para a gente na figura da prova. Então a gente tem que tomar devidos cuidados em relação a esse processo no meio eletrônico. Não o processo, né, o processo judicial, mas a figura da movimentação hoje feita de modo eletrônico. Então, parece liberal quanto à questão probante, que se estabeleceu no artigo 970 e associou-se ao parágrafo 2º do artigo 1179, do que fala da escrituração. Então, vamos ver o que eles falam. A lei assegura tratamento favorecido, diferenciado e simplificado ao empresário rural e ao pequeno empresário, quanto às inscrições e aos eventos daí decorrente. O que isso quer dizer? Tratamento favorecido, diferenciado e simplificado. Contabilidade de pequeno empresário é uma contabilidade completa? Ou pior, igual o caso do MEI, é obrigatória a contabilidade? Não. Então aí surge uma situação um pouco mais delicada, gerando essa possibilidade de, às vezes, nem existir o documento contábil probatório. Então, completando, é dispensado das exigências desse artigo o pequeno empresário, a que se refere o artigo 970. Então, a legalidade da escrituração contábil acaba até sendo dispensada. Por isso, a gente vê contador que quando o CRC bate no escritório, ele fala que não tem a contabilidade do pequeno empresário, inclusive empresas do Simples, porque o Código Civil permite. Mas ele esquece que a gente tem as normas contábeis. Então, o empresário está desobrigado, mas a gente, como contador, é obrigado a fazer. Mesmo que seja de modo simplificado, igual a norma ITG 1000 fala. Mas a gente tem que manter a escrituração. Então, o Código Civil ele ainda entra em confronto para ajudar a nossa vida com a própria normativa contábil. Então, se o pequeno empresário é dispensado de escritura e a escritura é prova em direito, como se comportaria o pequeno diante de casos judiciais em que perícia fosse elemento essencial e nos casos em que a participação da contabilidade é relevante? O que a gente faz? Quem pode sofrer com isso? Ah, professor, mas o pequeno empresário é realmente dispensado? Pelo Código Civil é. Quem não é o contador. Tá? Aí vocês têm que lembrar da ITG 1000. Quem vai ser prejudicado é o próprio empresário.
porque ele vai perder um elemento possível de prova. A não ser que ele esteja fazendo a falcatrua, e para ele é benéfico, porque ele deixa de constituir prova contra si mesmo, né? Então, apenas documentos, declarações, testemunhas poderão alimentar uma perícia contábil em assuntos relativos a pequenos empresários? Pode. E o que são pequenos empresários? Aí que vem o problema. Qual que é o critério para classificar eles? A lei não fala. Tem a argumentação, a defesa do Simples Nacional. As limitações do artigo 3º da Lei 123. Mas é uma alegação, não é uma afirmação totalmente verídica. Pode ser questionável. Então, existe essa dificuldade. O que é o pequeno empresário? No meu argumento, a única pessoa que realmente é completamente dispensada é o MEI. Simples não. Então, embora a lei deixe a faculdade em manter o registro contábil, ela não o veda. Então, a vocação será de não adoção de tal procedimento pelos pequenos empresários. Se deixar o pequeno empresário, não faz contabilidade. Acho que quem trabalha em escritório deve saber bem disso, né? Mas, contador, como tem que fazer, tem que ficar cobrando documento. Aí que mora o problema. Muitas vezes a contabilidade daí não reflete a realidade dos fatos. Então, o artigo 966 considera empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para produção ou circulação de bens ou serviços. Definição tradicional comum. O código não define o que seja empresa, apesar que, por força da Lei 6.404, é possível concluir que empresa é objeto social. Contudo, o Código Civil define quanto ao empresário, estabelecendo que é aquele que tem como exercício o que é elemento de empresa. Então, que exerce produção e circulação de bens ou serviços. E assim, é possível imaginar o imenso universo alcançado pela expressão pequeno empresário, né? A verdade é, se a gente for pensar aí, a gente vai ter muita, muito material para discussão. Outra possível, aqui é outro, né? Outro elemento de prova possível. Preposto. O que é um preposto? Alguém aí já foi preposto? Preposto é quando eu, empresário, ou eu, empresa, delego a alguém poderes e responsabilidades, inclusive podendo representar judicialmente. E qual a validade de um preposto? Sob certos aspectos, é de fato importante analisar a legitimidade dos atos praticados nas empresas. Ou seja, se quem autoriza um pagamento de compra, um recebimento, uma baixa de duplicata, uma movimentação bancária, tem competência para fazer isso. E existe, então, esse carinha perigoso aqui, né? Perigoso entre aspas, né? O preposto. Nas organizações, ele recebe uma delegação de autoridade, mas também de responsabilidade. E precisa estar, de fato, evidente e formalizada. Qual
é a melhor maneira de formalizar um preposto? O contador mexe muito com esse documento. Eu quero dar poder para alguém. Então, quero dar poder para a Rafaela me representar lá na Receita Federal. O que eu posso fazer para ela ser minha preposta na Receita Federal? Procuração. É o documento mais comum. Aí existem as procurações particulares e públicas. Claro, os prepostos feitos por instrumento público, eles são de plena validade, aceitação incontestável. Então, mesmo nas sociedades simples e limitadas, o Código Civil deixa evidente a necessidade da caracterização dos que podem decidir, ou seja, titulares, ou seja, preposto. Então, vocês lá, contrato social deve evidenciar quem tem poder para fazer o que na empresa. E se alguém pode, ou se é vedado, a possibilidade da indicação de preposto para determinadas funções. Então, tudo isso também é utilizado para validação. Então, aí a gente traz lá nesse Código Civil o artigo 1169. O preposto não pode, sem autorização escrita, fazer-se substituir no desempenho da preposição, sob pena de responder pessoalmente pelos atos do substituto e pelas obrigações por ele contraídas. Então, eu defino um preposto. Ele pode terceirizar? Nossa, o cara já recebeu e ainda vai passar para mais alguém? Acontece isso? Acontece, é o tal do subestabelecimento. Existe a possibilidade, desde que esteja deliberado pelo titular que deu o poder, ou pelo próprio instrumento de constituição da empresa. Se o preposto deu poder para alguém sem possibilidade, ou fez isso sem documentação formal, ambos vão responder judicialmente sobre a movimentação ou o fato gerado por esse indivíduo. E o valor do documento? Então, o valor de um documento para o perito, quando o objeto é a fixação de responsabilidade, depende de quem autorizou o ato. Se o preposto legítimo delegou a função sem que fosse autorizado a fazê-lo, quem vai responder é o próprio preposto. Mas também fixa a daquele que de forma inadequada usou um poder que não se achava formalizado. Então, para fim de perícia, a gente achou uma movimentação de preposto e de subestabelecimento de preposto não autorizado, e eles vão ser apontados no laudo como responsáveis pelo fato. Isso acontece horrores, tá, gente? Isso é um dos fatos, assim, de problemas dentro de empresas muito bom para fraude. Então, é importante, no caso, observar também a atribuição de deveres, como a consignação dos valores, documentos, meio de trabalhos, são feitas, pois, se não ocorre o preposto do preposto, é cabível a presunção de entrega perfeita, de acordo com o que estabelece o artigo 1171. Considera-se perfeita a entrega de papéis, bens ou valores ao preposto, encarregado pelo preponente
se os recebeu sem protesto, salvo nos casos em que haja prazo para reclamação. Então, nesse caso, por exemplo, encarregado de escrita, contadores, como preposto, assume a responsabilidade ampla se no futuro for alegado que os documentos foram lhe entregues e não ocorreu nenhum protesto pela consignação. Então, a gente, como contador, já é um preposto? O que vocês acham? Isso é por força de lei, tá, gente? Ah, mas ninguém fez uma procuração lá para o escritório, professor. Então, por que eu sou preposto? A gente assume a responsabilidade sobre contabilidade de alguma empresa. A única diferença do preposto tradicional do procurador é que a gente tem o nosso documento formal, um contrato de prestação de serviço, dizendo o que eu posso ou não posso fazer, o que eu devo ou o que eu não devo fazer. Por isso, hoje, ele também é objeto de cobrança em fiscalizações do CRC, tá? Então, a fiscal bateu lá no escritório de vocês vão, com certeza, ter que apresentar todos os contratos de prestação de serviço. Por quê? Vocês são os encarregados pela contabilidade os documentos entregues a vocês. Ah, então deu problema lá, cadê? Na prova por força de escritura contábil. Quem é o principal responsável? Contador. Então, para desincumbir de um dolo ou um erro, pode o empresário desejar transferir o ônus a seu preposto. E o perito tem que estar atento a esse fato, visto que pode estar revestido de má-fé e até esconder uma simulação. Aqui é o chamado laranja. Ah, então tem gente que coloca procuração para terceiro para repassar a responsabilidade. Sim, fica com má fé. Aí vai da pessoa que aceitou essa responsabilidade ou não, assumir esse erro ou não, né? Aceitar ser preposto ou não. Geralmente, o que faz o pessoal cair nesse erro? Dinheiro, né? Então, o limite da responsabilidade de um preposto é matéria sob certas circunstâncias e pode ser objeto da indagação do perito. Então, a gente pode questionar e verificar de maneira documental o limite da responsabilidade. E a atribuição da responsabilidade é algo que deve ser verificado muito bem antes de delimitar ou apontar responsabilidades. Então, deve ser verificado muito bem quando estiver em pauta a sua fixação. Alegar que transferir um documento sem prova de entrega que se realizou é factível diante do artigo 1171, se o preposto não se acautelar de manter protocolo de que recebe. E um perito, se a questão invocada pelo juízo necessitar essa investigação, tiver como objeto da análise essa entrega. Ah, professor, então eu estou começando meu escritório agora. Preciso fazer protocolo de recebimento de documentos? Sim. Toda documentação que entra e sai de um escritório deve ser pautada por protocolo. Senão, vocês vão estar assumindo a responsabilidade. Aí é um cuidado para vocês como contadores, né? O perito ele pode vir a fazer essa verificação, mas o preposto ele vai estar assumindo a responsabilidade.
Pergunto para vocês, quem trabalha em escritório que não usa a figura de protocolo, não tem vergonha. Isso acontece, tá, gente? E muito. Sim, não, talvez. Ou seja, nem estão me assistindo mais e foram assistir o jogo. Já devem estar assistindo o jogo, né? Então, a perícia precisa conhecer bem, inclusive, sobre o processo de como as entregas se realizam, né? Para entender como se formaliza essa movimentação dos documentos para que alguém não seja responsabilizado de modo indevido. E a adaptação aos regimes societários, nosso último tema da noite. O novo Código Civil, lá de 2002, só teve a sua validade em 2003, 10 de janeiro de 2003, e ficou estabelecido pelo artigo 2031, que posteriormente alterou-se, oferecendo prorrogação das adaptações até 11 de janeiro de 2007. O que é isso, professor? Formatações jurídicas possíveis que existiam, que deixaram de existir, poderiam ser feitas até 2007. Depois disso, já constituía-se a aceitação de um regime jurídico pela empresa. Em caso de perícia, que se reflita tal período, é preciso que o perito, no que for pertinente, observe tais transformações. Então, ela deixou de ser sociedade simples, passou para ser empresa limitada. Então, podia ser feito até 2007. Depois disso, só através de movimentação patrimonial, né? Escrituração jurídica mesmo. Todavia, é importante observar que as modificações de atos constitutivos entraram imediatamente em vigor quando realizados, inclusive no que tange a transformação, incorporação, cisão ou fusão. Mesmo que tenha sido feito até 2007, se a empresa já existia antes, considera-se a data de existência da empresa. Aqui é só mais uma curiosidade, porque a gente quase não está encontrando mais discussão sobre esse período. Aí é muito mais quando ocorre, se bem que está acontecendo mais movimentações. Vamos ver como é que vai ficar na esfera judicial daqui para frente. Quando tem sócios que falecem ou empresário individual que falece, que vai para espólio, aí pode ser que pegue período anterior a 2007. Mas fora isso, muito raro a gente encontrar discussões anteriores a essas, salvo se a gente pegar processo judicial que esteja em instâncias superiores, aí elas são mais antigas. O que eu tinha para falar de prova com vocês era isso. Na verdade, é um tema bem complexo, delicado e subjetivo. Tem muito detalhezinho que a gente pode se perder, deixar de avaliar, ou difícil de constituir prova. Até por isso, eu deixei como última tarefa do semestre para vocês a leitura de um artigo sobre a subjetividade de provas. Né? Então, vocês vão fazer um resuminho e opinar sobre a subjetividade da constituição de prova. Quanto é difícil essa convivência com a subjetividade. Então, o que eu tinha para tratar com vocês era isso.
semana que vem eu vou fazer um apanhadão de resumo para que vocês tenham uma tranquilidade maior na prova. Daí vocês só têm essa atividade. E a atividade de frequência, né? Foi uma questãozinha só que eu coloquei. A gente se encontra quarta-feira que vem, né? Um dia antes das provas. Que beleza, né? Tranquilo, gente? Tranquilo, professor. Ainda bem que a Kathleen sempre me responde. Obrigado, Kathleen. Mas então, semana que vem a gente faz a revisão. Beleza? Beleza, professor. Boa noite. Até semana que vem. Boa noite. Quem quiser ainda assistir o Jogo do Brasil, dá tempo, tá no comecinho, ou se não, dá para se enfiar embaixo da coberta e dormir, né? Eu vou para a segunda hipótese. Então, bom descanso para vocês. A gente se encontra semana que vem.